Deus abençoe vocês. Eu espero que com vocês esteja tudo bem, viu? Comigo a graça e a misericórdia do Senhor está tudo bem. Ele cuida de nós todo dia, às 24 horas do dia. Que nós possamos estar sempre na presença do Senhor, reconhecendo que nada somos e que Ele é tudo na minha e na tua vida. É assim que nós devemos fazer. Ele é Deus. Ele é o Eu Sou, Ele é o El Shaddai. Aleluia. Você que está chegando agora, bem-vindo, Deus te abençoe. Sou Lourdes Araújo, na playlist do canal tem esta série dos livros da Bíblia desde o Gênesis e aqui na descrição eu coloco sempre o link dos livros anteriores, tá? Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos dar continuidade aqui às cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Hoje estaremos vendo a carta aos Efésios. Efésios significa desejável. Tem 6 capítulos, a carta aos Efésios. A data em que foi escrita, provavelmente em 61 a 63 depois de Cristo. Esta é uma das 4 epístolas escritas por Paulo quando estava preso em Roma. Foi levada por Tíquico. As outras foram Filipenses, Colossenses e Filemon. E tem uma que tem outra carta, né, que não foi encontrada ainda. Éfeso, a capital de uma província romana na Ásia, era a cidade da deusa Diana. Paulo visitou esta cidade por 2 vezes. A primeira, quando regressava da segunda viagem missionária, e a segunda vez, quando regressava da terceira viagem, onde permaneceu por 2 anos. Imagine você sendo aluno do professor Paulo, hein? É uma bênção, né? Éfeso foi uma das 7 igrejas que recebeu carta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver quando chegarmos lá no livro do Apocalipse. A mensagem, revelação do que foi mistério nos séculos passados, escondidos em Deus. Somos criados em Cristo Jesus, vivificados neles. Somos criados em Cristo Jesus, vivificados nele, elevados e sentados com ele nos lugares celestiais. A divisão, nós temos 3. A igreja e o plano da salvação, capítulos 1 a 3. Doutrinas concernentes à vocação, capítulo 4, versículo de 1 a 16. E a conduta do cristão e o conflito da igreja, capítulo 4, 17 ao capítulo 6. A igreja e o plano de salvação. O capítulo 1 inicia com a gloriosa saudação. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quando bendizemos a Deus, nós o louvamos por ser quem é e pelas suas bênçãos sobre nós. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É uma frase-chave deste livro. O invisível acima deste mundo. Regiões celestiais, que é a última e eterna morada do cristão, com a qual, de certo modo, temos hoje comunicação por meio do nosso único mediador, Jesus Cristo, por meio da sua palavra, por meio da oração. Versículos 4 a 15 é o que foi resolvido desde a eternidade, agora realizado pelo exercício eficaz da vontade divina. Ele não nos deu todas as coisas que desejamos, humanamente falando, mas nos deu acesso a toda sorte de bênção espiritual. Aleluia! Tudo o que precisamos para a salvação, redenção, adoção, perdão,
e selagem de um povo para ser propriedade sua. Assim, pela fé, nós devemos tomar posse daquilo que é nosso nos lugares celestiais. Aqui somos criados em Cristo Jesus, vivificados nele, elevados e sentados com ele nos lugares celestiais. Deus, ele já nos deu o seu Espírito, que é o sinal e penhor de que ele completará a sua obra em nós. Aleluia. Os versículos 16 a 23 é a oração de Paulo. Por esta causa é que os crentes tenham pleno conhecimento de Deus, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Aleluia. O capítulo 2, a salvação é unicamente pela graça. A pessoa fora de Cristo está morta para Deus e para os valores espirituais. Ela não tem vida espiritual nem conhecimento. Delitos e pecados são sinônimos. Usados juntos, expressam a profundidade da perdição da pessoa sem Cristo. A expressão filhos da ira, quer sejamos judeus ou gentios, viver de acordo com a nossa natureza decaída provoca a ira de Deus. O corpo de Cristo está sendo edificado de pecadores indignos para ser uma demonstração eterna da bondade de Deus. Por um tempo, os judeus constituíam o corpo do povo de Deus, cujo sinal carnal era a circuncisão, e do qual outras nações estavam excluídas. Agora, porém, Deus, do seu grande e perfeito amor, que se manifesta em misericórdia, chama de toda a tribo e nação para vir juntar-se à sua família. Somos feitura dele. Deus nos fez o que somos agora. Ele nos deu tanto a salvação quanto a fé, pela qual a recebemos, por meio do seu poder vivificador, que chama à vida os mortos e os assenta juntamente com Cristo nos lugares celestiais. A salvação não provém das obras, não podemos merecê-la. Deus, somente Ele pode salvar. Fomos criados de novo, tivemos um novo começo e uma nova natureza, para podermos fazer as boas obras que Ele planejou para nós desde o início. Esse templo é edificado sobre o fundamento da palavra de Deus, como proclamada pelos apóstolos e profetas. A igreja encontra sua unidade em Cristo. Versículos 20 e 21. Capítulo 3. A igreja, um segredo escondido durante os tempos antigos, que não fora revelado em outras nações, em outras gerações. Os judeus nem ao menos sonharam em coisa semelhante. Paulo aprendeu esse segredo por uma revelação. Ele o chama de o mistério, isto é, o segredo de Deus. Paulo chamou as riquezas incompreensíveis de Cristo, riquezas de graça e misericórdia, transbordando em bênçãos para pecadores gentios. Mediante a igreja, Deus unifica os elementos hostis da raça humana em um corpo e mostra sua sabedoria
as ordens supra-humanas de seres celestiais, resumindo de fato todas as coisas em Cristo. Versículos 14 a 21 fala a segunda oração de Paulo. Ele pede para os cristãos serem fortalecidos espiritualmente, que Cristo habite nos nossos corações pela fé, que governe todo o nosso pensamento, que sejam arraigados e fundados em amor, para que o amor seja o motivo e a força de todas as nossas ações, que compreendamos o amor de Cristo na sua largura, é o mundo inteiro, no seu comprimento para a eternidade. Na sua profundeza, faz-nos pensar na cruz. Ele amou até a morte. Na sua altura, sugere o céu. A consumação do amor de Cristo será ter-nos com ele na casa do Pai. Que esse amor ultrapasse o conhecimento, que melhor do que saber é amar e ser amado. Pois o amor satisfaz o coração de um modo que não está ao alcance do conhecimento. Que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E finaliza a oração dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A unidade da igreja. A igreja, um organismo complexo com muitas funções, cada uma em seu próprio lugar, operando harmonicamente, sendo o amor o seu princípio básico, sendo composto de muitos membros de talentos e temperamentos diversos. O requisito fundamental para seu funcionamento adequado é o espírito de humildade, mansidão, longanimidade. Mostrar consideração pelos outros e aceitar seus defeitos. Estas atitudes são a essência do amor. Elas trazem unidade e paz, e Cristo, sua cabeça e a força diretiva. Nós devemos obedecer. O Senhor nos conhece. Devemos procurar a todo custo vencer. Aleluia, glória a Deus. A conduta do cristão e o conflito da igreja. Capítulos 4 ao capítulo 6. Versículo 17 a 19 do capítulo 4. A santidade cristã é oposta à dissolução. A maneira como vivíamos sob o pecado. Não mais andeis na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Versículo 22 e 23. Pela graça de Deus, nos despojamos do velho homem, a pessoa que éramos quando o pecado nos controlava. O espírito humano, ele deve ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 26 e 27. É certo irar-se com o pecado, mas não com o pecador. E devemos ser rápidos no perdoar. O diabo, ele pode se aproveitar da nossa ira, mas o Espírito Santo pode dar-nos poder para superá-los. É uma bênção, né, gente? Graças a Deus. Versículo 28 a 32. É uma exortação à santidade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. Não entristeçais o Espírito Santo. Não se afaste, ignore ou entristeça o Espírito Santo, recusando o seu conselho. O que furtava,
não furte mais, trabalhe, faça o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não fale palavras que contraria ou fere os bons costumes. A decência, a moral, que revela caráter vil, indecoroso e infame. Mas fale palavra que edifique, que transmita graça aos que me ouvem, aos que te ouvem. Longe de nós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícias. Perdoem uns aos outros, como também Deus, em Cristo, nos perdoou, te perdoou. Lembrem-se, Jesus Cristo intercedeu por nós antes de dar a sua vida e continua intercedendo junto ao Pai. Ele é o nosso advogado, aleluia. E o capítulo 5, ele continua a falar sobre as obras das trevas e nos dá um alerta. Sabeis, pois, isto, quem não se controla, quem não se contém, quem é imoderado nos gestos, em palavras e em seus atos e sentimentos, ou impuro, imoralidade, liberdades sexuais ou avarento, que é idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia. Não sejais participantes com eles. Antes, você era trevas. Agora, nós somos luz no Senhor. Andemos como filhos da luz. Versículos 18 a 21. Cantar ao Senhor. O cântico de hinos, sem dúvida, o que mais estimula espiritualmente. Entoar louvores ao Senhor de todo o coração, dando sempre graças a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O versículos 22 ao 33. Se somos cristãos, temos de mostrá-lo em todas as relações da vida, nos negócios, na sociedade e em casa. O relacionamento entre marido e mulher são aqui representados como figura das que existem entre Cristo e a igreja. A exortação é no sentido de haver amor e devotamento mútuos, e que o homem não tem o direito de fazer de sua mulher uma escrava. Cada um depende do outro. Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Escutem bem os maridos. O apóstolo Pedro vai bem além, e ele diz, para que não sejam impedidas as vossas orações, maridos. Capítulo 6, versículos de 1 a 4. É uma palavra aos pais e filhos. Obediência é a primeira lição para os filhos, e quem nunca aprendeu a obedecer não será jamais competente para mandar. Quando se obedece aos pais, aprende-se a obedecer a Deus para não cair na transgressão de Adão. Os filhos adultos não mais estão sob a obediência, mas têm plena responsabilidade pelas suas ações. O pai sensato, ele instrui a obediência ao que é direito e da vontade de Deus. Os pais não devem provocar nos filhos aquilo que é da carne, no caso, a ira. Versículos 5 a 9. Aos servos e senhores, no desempenho de nossas tarefas diárias, ainda que humildes, sempre somos vigiados por Cristo, que nos aprovará ou reprovará conforme mereçamos. O mesmo se dá com os senhores, no modo de tratarem seus servos. Versículos 6 a 20. O apóstolo Paulo conhecia muito bem cada peça de uma armadura usada pelos soldados romanos. Cada uma delas ele descreve como uma lição objetiva
para nos ajudar a compreender a proteção que Deus nos oferece em nossa luta diária contra Satanás. A luta do cristão é contra mais do que as tentações naturais da carne. Há poderes no mundo invisível contra os quais somos impotentes, a não ser que Cristo nos socorra. O cinto da verdade. Devemos usar a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, a oração e vigilância. São armas que desviam de nós os dardos do inimigo invisível. É uma luta diária, gente. É uma luta constante. É por isso que nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Aleluia. 3 pensamentos nós vimos aqui nesta carta. Primeiro, a posição exaltada do crente é pela graça de Deus. É Deus quem nos exalta. É Deus quem aprove a Ele nos levar para morar com Ele nas mansões celestiais. Aleluia. A verdade concernente ao corpo de Cristo. Nós somos a igreja, faz parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, né? Ele é quem orienta, é quem conduz, é quem ensina, é quem trata de cada membro do corpo, do seu corpo, que é a igreja. Aleluia. E o andar dignamente com essa posição. A maneira como nós devemos andar com o Senhor. Andar em obediência. Aleluia. Andar na perseverança. Andar no conhecimento da palavra, fazendo uso da palavra. Andar na oração. Jesus Cristo bem nos deixou o seu exemplo ali nos evangelhos, quando nós vimos ali, né? Jesus Cristo vivia em constante oração, conversando diariamente com o Pai. E é isso que nós precisamos fazer, é buscar o Pai em oração, em sinceridade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Mais uma carta estivemos aqui passando, Senhor, para os teus filhos, para aqueles que, no decorrer desse estudo, têm, Senhor, tomado conhecimento da tua palavra, tomado conhecimento, Senhor, que para chegar a ti é unicamente crer, reconhecer que Jesus Cristo deu a vida dele por nós ali na cruz do Calvário. Aleluia. E ali o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida e nós somos selados, o Espírito Santo dá promessa para aquele grande dia, o nosso encontro para vivermos eternamente nas mansões celestiais. Muito obrigado, Pai. Somos falhos, sim. Diariamente estamos passando por provações, Senhor, mas sem dúvida alguma, certeza absoluta, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Pai. Te pedimos perdão pelas nossas fraquezas, as nossas omissões, as nossas negligências, Senhor. Mas Tu sabes, Senhor, Tu sabes que nós somos pó. Aleluia. O Senhor nos conhece. Aleluia. O Senhor nos compreende. E é por isso que o Senhor está ali, à direita do Pai. Aleluia, como nosso advogado, e o Espírito Santo intercede por nós a Ti com gemidos inexprimíveis, quando muitas vezes nós nem conseguimos orar, Pai. E o Senhor está orando conosco, levando as nossas orações direitinho para Ti. Eu quero Te pedir, Pai, pela vida de cada um aqui dos Teus filhos, de Tuas filhas, que tem intercedido por mim, que tem orado por mim, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada um. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Graças a Deus.
Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Até a próxima carta de Paulo, né? Que será Filipenses. Deus abençoe vocês. Tchau.